E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, acho que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Talvez você se pergunte, por que o ministro Moraes foi sancionado pela lei Magnitsky Global? No vídeo de hoje, vamos contar tudo, alguns dos motivos, porque são muitos, mas vamos trazer aqui alguns dos motivos que levou o ministro Moraes a ser sancionado por esta lei Magnitsky. Mas antes, quero convidar a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas para que outras pessoas saibam de tudo que está acontecendo e os motivos reais e concretos. Por isso, também vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre isso no final do vídeo, o que eu acho e o que eu não acho. Motivo das sanções segundo o governo dos Estados Unidos. Primeira coisa, Moraes prendeu pessoas de forma arbitrária, ou seja, violando os direitos humanos. Prisão preventiva, arbitrária e violação de direitos humanos. Direitos humanos ele tem que ser para todos, não importa quem seja a pessoa, esquerda, direita, centro, qualquer um deve ter o seu direito preservado. E isto o ministro Moraes violou de acordo com os Estados Unidos. Supressão da liberdade de expressão e campanha de censura. O ministro Moraes fez campanha de censura. Também foram mencionados casos de remoção de conteúdo publicado por cidadãos com liberdade de expressão protegida pela Constituição americana. Processos judicializados com motivação política. As sanções citam o envolvimento de Moraes em processos políticos, especialmente pela condução de investigação, processo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, incluindo julgamento que acusa a tentativa de suposto golpe de Estado após as eleições de 2022. Fora isso, ainda tem a questão do Clezão, que morreu na prisão. O Clezão ele estava na tutela do Estado. E um preso, qualquer preso, ele está sempre na tutela do Estado. E se acontece alguma coisa com este preso, o Estado é o culpado. Neste caso, o ministro Moraes não deixou com que o Clezão fosse solto para tratamento. Ele morreu na prisão. Este sangue, esta culpa cai em cima do ministro Moraes, que foi quem delegou esta sentença. Além disso, Moraes também tem alvos políticos extraterritorial, algo que não pode. Deve ter um processo de forma legal. Moraes é acusado de mirar figuras da oposição política e influenciadores que residem nos Estados Unidos ou têm cidadania americana, aplicando medidas que afetam direitos, exercícios fora do Brasil ou que implica ação com caráter extrajudicial. Além disso, ainda existe as pessoas do 8 de janeiro que estão presas, muitas delas ainda, sem o devido processo legal. Outra coisa que o Moraes fez, e ele está sendo julgado por isso, é o cerceamento, mandando tirar perfis de pessoas da rede social, ou seja, infringindo todas as regras do direito internacional, do direito à vida,
direito à cidadania, direito à liberdade de expressão. O problema é que isto acontece apenas por um lado. O outro lado pode fazer o diabo, mas o lado de cá não pode fazer nada. E essas sanções, o que elas implicam? Implicam coisas gravíssimas. Ou seja, ele será um moribundo em um mundo perdido. Moraes será um moribundo em um mundo perdido com essas sanções. Ele está ao lado de pessoas que cometeram graves crimes contra pessoas. Existem padres, existem figuras terroristas que estão ao lado ali de Moraes nesta lista de sancionados pela Magnitsky Global. O que implicam as sanções? Ou seja, congelamento de todos os bens do ministro Moraes, interesses financeiros do ministro em território sob a influência de cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Ou seja, Moraes será um morto-vivo. Ele será proibido de fazer qualquer tipo de transação financeira com cidadãos ou empresas americanas, salvo com licença específica do OFAC. Atividades que o Moraes não pode fazer. Atividades proibidas para empresas onde Moraes detenha 50% de participações, mesmo indireta. Risco de sanções secundária, incluindo penalidades civis, criminais para quem violar as regras, inclusive estrangeiros. Revogação de visto, proibição de entrar nos Estados Unidos, confirmada anteriormente por restrições anunciadas 18 de julho de 2025 por Marco Rubio. Vamos aqui agora, pessoal, trazer os principais motivos que levou Moraes às sanções. Motivo: prisões sem o devido processo legal, sem acusações formais, detenções preventivas ilegítimas, incluindo de críticos baseados nos Estados Unidos, campanha intensiva de censura de supressão da expressão, bloqueio de perfis, revogação de passaportes, intervenção em redes sociais, processos com viés políticos, investigações, acusações do ex-presidente Bolsonaro extraterritorial, impacto sobre cidadãos americanos em empresas globais, incluindo ordens e plataformas nos Estados Unidos. Além disso, dentro do próprio Brasil, o Moraes também não seguiu e rasgou a nossa Constituição. O artigo da nossa Constituição dá a nós o direito de falar, direito de pensar, direito de fazer o que quiser. Claro que tem as consequências, mas você não pode cercear ninguém. Esta é a realidade. É isso que está na nossa Constituições. Essas sanções são baseadas em decisões administrativas dos Estados Unidos, sem necessidade de julgamento judicial conforme previsto na Lei Magnitsky, que permite medidas contra indivíduos acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção, mesmo sem provas publicadas judicialmente internamente no Brasil. Essas sanções não têm efeito legal, embora possa alimentar o argumento político-jurídico que questionam a imparcialidade de Moraes em processos judiciais. Ou seja, Moraes é um morto-vivo. Além do mais, existem mais pessoas para cair nesse tabuleiro. Moraes foi apenas a primeira peça. Aí eles vão dar o contra-ataque, Moraes, junto com a STF. Aí os Estados Unidos vêm com outro contra-ataque. E aos poucos vamos ver quem é que tem mais bala na agulha. Eu acredito que esta briga do ministro Moraes, o STF, vai perder feio. E o pior de tudo, quem vai sofrer as consequências, de fato, somos nós, o povo brasileiro. Curta o vídeo, compartilha e divulgue para o máximo de pessoas possível. Valeu? Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço, fui!